mensagem é vida de oração como prioridade para o cristão. Cortar os cabelos hoje ou... Pastor não é reparador, pastor é observador. Você cortou o cabelo e a Rafa também. Rafa está parecendo uma menina de 16 anos. Não que já não aparentava ser nova, mas está escondendo bem os 30. Achou? Só eu que não achei. Mateus 6, a partir do verso 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, é onde eu quero chegar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado, porque no meio da nossa semana, dos nossos afazeres, das nossas atividades, da nossa correria, entre trabalho, família, enfim, Senhor, nós temos este espaço aqui no sul da ilha, essa porta que o Senhor nos abriu para podermos nos reunir, congregar, para buscar a Tua presença, para receber ensinamentos das Sagradas Escrituras, para que sejamos operosos praticantes e nos tornarmos bem-aventurados em tudo aquilo que realizarmos. O Senhor tem nos ensinado tanto a respeito da vida de oração nesse mês de julho, e nós somos gratos por cada princípio, cada ensinamento, cada revelação, cada verdade que tem trazido sobre nós mudança, não só de mente, mas de hábito, e que a comunidade Ohana possa ter sim a oração como prática, a oração como estilo de vida, Senhor, nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos cultos, que a oração seja uma prática, Senhor, não só dos adultos, mas também dos nossos jovens, adolescentes, os nossos pequeninos, as crianças, que elas possam desde a tenridade, Senhor, aprender a falar contigo, aprender a se relacionar contigo, a ter experiências de resposta, de oração na vida delas, Pai, assim como eu tenho tido na minha vida. Esse é o meu desejo,
essa minha petição nessa noite, e que o Senhor fale mais uma vez através da tua palavra, que não seja eu, Guto, mas seja o teu Espírito a ministrar a tua palavra, a Sagrada Escritura, para que nós possamos nessa noite receber mais de ti, para o louvor da tua glória. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque ela é tão atual quanto os noticiários que saíram agora às 19 horas. Tem gente que, por não conhecer, não ler, não se aprofundar, acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, antiquado, que foi escrito há tantos anos atrás por tantas pessoas. Como é que eu vou confiar, como é que eu vou acreditar num livro desse? Mas nós partimos do princípio que a Bíblia é o livro sagrado, a palavra de Deus. Quem não crê, respeitamos, mas nós cremos e funciona para nós, porque é a única forma e maneira de nós conhecermos a Deus. E aqui em Mateus 6, numa narrativa do Senhor Jesus, num apanhado de várias lições e ensinamentos, no famoso Sermão da Montanha, ele fala sobre oração, ele fala sobre relacionamento com Deus, ele fala sobre verdades que nós precisamos crer, confiar e praticar. E aqui ele fala algo tão atual que parece que foi escrito hoje, aonde ele diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E hoje parece que está tão atual esse problema na nossa sociedade que as pessoas estão tendo problemas sérios, estão se atrapalhando na sua vida pessoal, até mesmo coletiva, por causa exatamente da ansiedade, da angústia, das preocupações. Falamos domingo de manhã uma mensagem muito esclarecedora sobre a estratégia de orarmos para vencer a ansiedade e as preocupações. E aí Jesus conclui dizendo que a forma e a maneira de nós termos paz e de nós sermos acrescentados em tudo aquilo que nós precisamos é exatamente colocar o reino de Deus como prioridade. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é o segundo lugar, não é o último lugar, é o primeiro. E parece ironia, mas geralmente as pessoas procuram Deus quando elas mais estão necessitadas, quando elas mais estão precisando. Até tem uma fábula que não é bíblica, mas está na ponta da língua do crente. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Como se Deus estivesse dando dor para o irmão para ele procurar Deus. E está cheio de dor porque está sem Deus. Então, aquilo que Tiago declarou no capítulo 4, versículo 8, falamos semana passada, eu quero reforçar com você, para você não esquecer, que quando nós nos achegamos a Deus, chegai-vos, aproximai-vos de Deus, e Ele se chegará a vós. Então, o primeiro passo do nosso relacionamento com Deus tem que ser nosso. Ah, mas Deus sabe que eu preciso, pastor Guto. Sabe. Mas Ele nos dá a famosa liberdade para nós fazer com a nossa vida o que nós bem entendermos. Eu tenho 2 filhos já crescidinhos, o mais moço está com 21 e a mais velhinha está com 23. Eles acham que já sabem tudo, mas já são adultos. O que eu poderia ensinar para eles, eu e a pastora Ruth procuramos. Não fomos pais excelentes, os melhores pais não confessam.
erramos bastante na educação dos nossos filhos, mas os princípios e educação e amor nunca faltaram para eles. Mas a partir de agora, maior de idade, não posso eu prender eles e dizer o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Quando eles buscam conselho, a gente dá. Agora, não tem como eu querer viver a vida deles. Antigamente o pai sonhava que o filho tinha que ser jogador de futebol, ou um grande médico, e aí o filho se frustrava porque ele queria ser outra coisa. Quem sabe um engenheiro, quem sabe um empresário, quem sabe um advogado, e às vezes tinha que seguir a carreira. Eu falo por exemplo próprio, né? Meu avô, falecido avô, era dentista e professor universitário de anatomia. Meu pai fez uns 3 vestibulares, chegou até a passar um, mas não era o que ele queria. Aí o meu tio foi, seguiu carreira, depois herdou lá o consultório do avô, aí depois veio eu cheguei até a fazer odonto, mas não era a minha praia. Primeiro que eu não passei no vestibular, segundo que meu negócio não era cuidar de boca. E aí quando eu passei para a educação física, estava cursando na 4ª fase, Deus me chamou para servir a Ele de tempo integral, eu lá com meus 18 anos. E aí eu fui entender que a minha vocação era cuidar de pessoas, nem de dente e nem de boca, e nem fisicamente, isso aí deixa para os personal trainer. Aqui a gente cuida da tua alma e do teu espírito. Amém? Então, além daquilo que é os desejos dos pais, os filhos têm a liberdade para crescer, desenvolver e se relacionar da melhor maneira possível. E quem ainda tem o seu pai vivo, dê valor a ele. A gente tem um casal de missionário aqui que é a Tami e o Danilo, e eles passam para nós os relatórios, e toda vez que eles ficam uma semana numa cidade visitando, né, os asilos e tal, e eles se apegam os idosos, as idosas, porque eles estão lá abandonados, gente. A criança que é órfã, beleza, ela vai ainda crescer, vai ser adotada, vai ser cuidada, vai receber uma nova família, mas aqueles que deram a vida pelos filhos e chegar no final da vida, os filhos abandonados, deve ser uma dor. E aí quando eles têm que se despedir, é um desespero, porque as velhinhas não querem que eles vão embora. Mas tu não vai mais voltar, né? Tu vai... Não, eu vou voltar aqui. Eu preciso ir lá para Florianópolis, mas eu prometo, você agora é minha irmã. A carência deles de relacionamento. E Deus não é um velhinho que está num asilo, amém? Mas tem que partir da gente buscá-lo. Tem que partir de nós procurá-lo. Tem que partir de nós como filhos nos aproximar deles. Ou seja, prioridade é dar valor àquilo que realmente é importante na nossa vida. E geralmente as pessoas só vão valorizar depois que perdem. Eu me esqueço, a sobrinha da pastora Ruth nunca deu bola para bisa dela, uma lemoa forte, 93 anos, vó da pastora Ruth. Ficava naquela, vai, não vai, vai, não vai. Aí pediram, pastor Guto, vai lá orar por ela. Eu orei numa sexta-feira, no sábado a velhinha partiu. Nunca mais me chamaram para orar na família da pastora. No velório, a pessoa que mais fazia escândalo, berrava, era a sobrinha, que nunca trocava uma fralda, nunca estava presente, nunca se relacionava com a bisavó. Tá dando escândalo no velório. Eu falei, agora não adianta chorar, não adianta trazer flor, não adianta ter remorso. Por que não aproveitou quando estava vivo? Então, nós estamos vivendo os últimos tempos, gente. E nós vemos um tempo de tanto entretenimento, tanta tela, tanta informação, e muitas vezes está passando desapercebido, nós somos roubados da coisa mais importante da nossa vida, que é o relacionamento com o nosso Deus.
Eu não tenho nada contra entretenimento na igreja, gente. Acho que faz parte, mas o principal de nós estarmos aqui é nos relacionar com Deus. Você concorda comigo? Eu aprender a respeito dele, eu aprender a como eu vou falar com ele, como é que eu vou me comportar. Precisa haver mudança, porque senão vira um clube, vira uma religião. E você sabia que o espírito de religiosidade nada mais é do que as pessoas que usam a palavra de Deus para satisfazer a sua própria vontade? O famoso evangelho. Então as pessoas até vêm para a igreja, frequentam, congregam, mas o que elas querem é que Deus satisfaça a vontade delas. Antes de Deus dar os 10 mandamentos para o povo dele, você vai lembrar que eles saíram da terra do Egito, 400 anos de escravidão, e Deus falou: eu vou no meio de vocês. Mas eles falaram: não, Deus, nós não vamos suportar. O Senhor no nosso meio não vai dar certo, não. Moisés, fala com Deus lá, Moisés, sobe o morro lá, sobe com Deus lá, fala com Deus, e tudo que tu falar para nós vamos fazer. Ou seja, o povo já estava com o coração predisposto a não se relacionar com Deus. Aí Moisés demorou lá em cima 40 dias. Arão, que era para ter ficado com ele lá em cima, não aguentou, desceu, preferiu estar com o povo do que com Deus. Preste atenção nisso. Você está mais confortável na presença de Deus ou dos homens? Não que a gente seja antissocial, não é isso. A gente precisa se relacionar e ter vida social. Mas se na nossa vida você está mais preocupado em agradar as pessoas do que a Deus, toma cuidado. Porque daí o povo disse: ô Arão, nós precisamos de um sacerdote de um Deus, porque Moisés ninguém sabe onde foi parar aí. Vamos fazer um Deus para a gente. E aí fizeram um bezerro de ouro, com a riqueza que eles tinham saído do Egito, fizeram um bezerro e começaram a fazer tudo o que eles queriam. Orgia, baixaria, bebedice, uma loucuragem, porque eles queriam um Deus que fizesse a vontade deles. Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas eles queriam um bezerro. E esse bezerro é que ia abençoar a vontade deles. Isso é espírito de religiosidade. E quando Deus não está no centro do nosso coração, gente, já falamos aqui, tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna idolatria. E a idolatria é a porta para a falta de temor do povo de Deus com relação ao Senhor. E Deus nos ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é do medo. A gente precisa ter medo de Deus. A gente precisa ter reverência, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter amor, paixão, precisa querer estar no relacionamento. Temor tem a ver com relacionamento. E não medo. Porque quem tem medo não quer se relacionar. Você está entendendo? Então, a própria religião nos ensina que a oração é um sacrifício, é uma penitência, mas a Bíblia nos ensina que oração é relacionamento com Deus. Diga comigo, oração não é penitência, é relacionamento com Deus. Davi fala no Salmo 42, verso 1 e 2. Olha o desejo do coração de Davi. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. No final de semana eu almocei com um dos melhores amigos meus de infância, para ver o vídeo, as fotos do casamento dele. E aí ele estava relembrando que quando ele começou a namorar com a esposa dele, ela era morando lá no Mato Grosso do Sul e ele aqui em Florianópolis. Eles chegaram a ficar mais de 12 horas no telefone. Imagina, deve ter ficado grudado o celular. 12 horas falando, que loucura. Acabava a bateria do celular, botava para carregar e continuava falando. Mas sabe o que é isso? Vontade de estar junto. Aí as pessoas não conseguem ficar 5 minutos com Deus. A ansiedade, a aceleração é tanta hoje em dia. Ainda brincamos, né? Um domingo, que ia haver um congresso para o pessoal. O pessoal tem problema com ansiedade. Aí bateram lá na porta lá do hotel, ainda ia ser o congresso. Aí o rapaz da recepção disse: "Pois não, eu vim para o congresso aí da ansiedade." Ele falou: "Não, mas é semana que vem. Você está uma semana aqui." Eu falei: "Puxa, me desculpa. Se não tem problema, já está todo mundo aí também, pode entrar." Assim está o ritmo da vida das pessoas, gente. A gente fez ontem aí no encontro dos surfistas de Cristo uma peixada, né? Tainha na brasa. Até hoje eu comi ova, não aguento mais comer ova. Um caldinho de frutos do mar, tava gostoso. Quem veio, camarão, lula. Bah. E o nosso irmãozinho que fez, ele está vindo de uma nova vida. Antes ele tinha problema com droga e tal. E geralmente quem tem problema com droga é muito ansioso. E de meia hora ele: "Pastor, mas tá tudo certo mesmo? Vai ter?" Eu falei: "Tá tudo certo, rapaz." Dava meia hora: "Pastor, mas vai ter mesmo?" "Vai." "Tá, então eu vou limpar o peixinho." "E pode limpar o peixinho, vai ter." Dá meia hora: "Pastor, mas..." Eu digo: "Vai." E ele deu um banho aí ontem, mais de 40 pessoas comerem e ainda sobrou para levar para casa. Mas por que eu estou te dando esse exemplo prático? Para você ver como muitas vezes nós estamos vivendo a primeira parte do que Jesus falou. As pessoas estão preocupadas com o que elas têm que comer, têm que vestir, têm que pagar as contas, mas o dia de amanhã nem existiu ainda. Tu já está se consumindo, se desgastando hoje. Tem gente que sofre de insônia, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, porque amanhã tem que resolver alguma coisa. Quer ver se o teu chefe, o teu patrão, ou alguém importante da tua: "Olha, essa semana eu preciso falar com você." Ah, você já dá dor de barriga, você já fica inquieto. Meu Deus, que a gente já vem na cabeça sempre a pior notícia. Nunca que você vai ganhar aumento, nunca que você vai ser promovido, nunca que... preciso falar com você, amor. Está ali o Miqueias e a Geise. Estão noivos, vão casar no final do ano aí. Imagina se a Geise diz assim para ele: "Amor, precisamos conversar." Ah, meu Deus, será que ela vai querer acabar comigo? Será que ela se apaixonou por algum surfista aí de Floripa? Vai deixar o rapaz lá de Goiás? Já não vai dormir mais. Por que a gente sempre pensa o pior e nunca o melhor? Porque nos falta relacionamento com Deus. Porque quanto mais eu me relacionar com Deus, mais eu vou pensar como Ele, mais eu vou agir como Ele. Agora, quanto menos eu me relacionar com Deus,
menos parecido com Ele eu vou ficar. Isso é certo, por isso eu costumo dizer, muita oração, muito poder de Deus. Repita comigo, muita oração, muito poder de Deus. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. Eu já tive cada experiência com a oração, gente, você não tem ideia. Experiência de ressurreição de morto, experiência de Deus, da previsão chuva no outro dia, ter evento da igreja, a gente diz, não, amanhã vai dar sol, e no outro dia amanhecer com céu azul, sol. Porque Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seu poder. Final do versículo, ó, muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração, a petição do justo. Agora, se eu entendo que isso é primordial, importantíssimo na minha vida, no meu relacionamento com Deus, eu preciso dar valor a isso, ou seja, isso precisa ser uma prioridade na minha vida. Porque eu quero te ensinar, a oração, ela previne. A oração vai na frente. E se nós não oramos, o problema chega primeiro. Agora, quando nós oramos, Deus chega primeiro. E por mais que às vezes a gente até não entenda, Deus está no controle. Eu não vou me desesperar. Está na mão de Deus. Eu já coloquei na mão dele. Por isso é que Jesus concluiu aquela passagem sobre a ansiedade. Busquem em primeiro lugar. Se é primeiro, é porque é para ser prioridade. Qual é a primeira coisa que você está habituado a fazer quando acorda? Abre esses olhos azuis aí. Tem gente que já acorda reclamando. Acorda mal-humorado, não sei se é o teu caso. Tem gente que já acorda cantando. Tem gente que já acorda agradecendo. Se eu passar o dia todo e for orar só para agradecer quando eu for dormir, eu deixei Deus por último. Agora, quando eu acordo e Ele se torna a prioridade da minha vida, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com Ele. Olha o que Davi diz no Salmo 5, verso 3. Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Nós estamos falando do rei Davi, o maior rei de Israel, com várias demandas de exército, demandas de julgamentos, demanda de político-social, econômico, família dele que era bucha, mas a primeira coisa que Davi fazia de manhã era o seu relacionamento e a sua oração a Deus. E ele diz que ficava esperando Deus agir. Por isso que a Bíblia diz que por onde Davi ia, Deus lhe dava vitórias. Mas houve um episódio na vida de Davi que ele não acordou tão cedo e que ele não orou. E foi o único dia que ele se atrapalhou. Para você ver a importância da oração como prioridade na nossa vida. E eu quero ler com você 2 Samuel 11, versículos 1 e 2. Olha que interessante. 2 Samuel 11, verso 1 e 2. Decorrido um ano,
no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. Era para Davi estar onde? Na guerra. Ele disse, pô, já fui para tanta guerra, já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa, eu vou tirar uma folga, né? Também sou filho de Deus. E botou os homens todos para ir para o campo de batalha. E lá ficaram mulheres, crianças e os famosos eunucos. E Davi, de férias, acordou mais tarde, né? Enfim, ficou mais tranquilão. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Imagina a caminha do rei, como é que não era? Só pluma de ganso. E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E era muito formosa. E aí você conhece a história de Betseba. Um dia que ele não acordou cedo para orar e buscar Deus. A pobre coitada da mulher estava tomando o banhozinho dela lá, mais à vontade, porque os homens estavam tudo na guerra. E o Davizão se perdeu na curva. Cobiçou a mulher, perguntou quem era. Disse, é a mulher de Urias. Pois é, mas para ela, chama ela que eu quero tomar um vinhozinho, comer uma massa. Para nós conversar um pouco. E a mulher engravidou. E deu ruim para Davi. Davi, rapaz, manda o marido voltar da guerra. Diz que eu dei uma semana de folga para ele. Aí ele, né? E aí vai achar que o filho é dele e nós vamos safar dessa bonito. E aí o maridão, que era um soldado fiel a Davi e a Israel, falou, não, rei Davi, os homens estão tudo lá. Eu não vou ficar aqui, não acho justo. Eu vou ficar aqui na porta do palácio. Ai meu Deus, o homem não vai para casa mesmo. E agora? Arrumou um esquema, escreveu uma carta, deu na mão dele para levar para o capitão. E o capitão armou a arapuca para... Bota ele na frente e quando ele estiver na frente, sai todo mundo de perto. Que aí os filisteus vão matar ele. Dito e feito. E ele achou que ia ficar impune. E aí o profeta Natan disse, ô Davi, tem uma história para contar para ti. Aí contou a historinha de um camarada que ficou de olho na única ovelhinha que um pastorzinho tinha. E pegou aquela ovelhinha e disse, Davi ficou indignado, falou, o quê? Esse cara tem que morrer. Eu falei, pois é, Davi, esse cara é você. Como eu? Falei, é você, cara. E aí se a gente lê o Salmo 51, a gente vê a oração de Davi se arrependendo, pedindo perdão para Deus, se reconciliando. Deus o perdoou, mas teve consequências. A criança acabou morrendo e por aí vai. Depois a família dele virou uma bagunça. Um dia que Davi dormiu até as 2 da tarde. Um dia que ele não fez a voz dele ser ouvida por Deus. Olha a importância de nós orarmos como prevenção na nossa vida, gente. Por isso que eu quero que você aprenda e viva a vida de oração como prioridade na sua vida. Amém? Orar depois que o leite derramou, aí já tem que limpar o fogão. Por isso que Jesus disse para os discípulos, no momento mais difícil dele, antes de ser preso e traído por Judas lá no Jardim das Oliveiras: orem e vigiem. A carne é fraca, mas o espírito está pronto.
E assim como Davi, que dormiu demais, Pedro, Tiago e João dormiram demais também, não conseguiram suportar e ficar em oração com Jesus. Jesus chegou a suar sangue, mas ele foi orar. Diga para essa pessoa bonita que está ao teu ladinho, vai orar. Ora que melhora. Amém? Salmo 92, verso 2. Salmos 92, verso 2. Diz assim: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ou seja, eu entreguei o meu dia nas mãos de Deus, no decorrer do dia Deus vai estar agindo, chegar à noite eu só tenho que agradecer e testemunhar a fidelidade de Deus. Hoje estava para vir uns rapazes instalar um outro ar-condicionado já para a gente se preparar para o verão. E eu orei hoje de manhã aqui, a gente tem oração da manhã aqui 6h30, eu falei, Senhor, todo o meu dia está nas tuas mãos. E os guris falaram que está aqui 9 horas, eu ia preparar um cafezinho para eles. Eu fiquei assim, faço, não faço, mas uma garrafa toda só para os dois. E na hora que ele chegar eu faço. Aí eu comecei a estudar, ver a palavra para hoje, aquela coisa toda. Eu falei, essa paciência que eu tenho, nada dos guris. Quando deu 11h30, ô fulano, e aí? Ô pastor, e aí, tá pronto o serviço aí? Eu falei, não, os guris nem apareceram. Como não, pastor? Ontem à noite estava tudo pronto para eles ir para isso. Eu falei, aqui não apareceram. Ah, meu Deus, me desculpa, pô, não sabe. Depois tu vê outro dia aí e me fala. Até agora não me respondeu. Mas por que eu não fiquei agoniado já? Não dá mesmo, passou, se fosse eu, meia hora depois, já estava no cangote dos carros. Falei, cara, se eu orei, botei tudo na mão de Deus, eu vou querer tomar de volta da mão de Deus, querer eu resolver? Deus sabe. Mas não vão estar usando o ar agora no frio? Não tem que usar no verão? Amém? Agora eu vou querer ficar pegando gastrite, úlcera? Por causa do tempo na minha vida, já estou de cabelo branco. A oração em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, queria ter essa tua calma aí, não tenho não. Gasta mais tempo de oração. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Pastor, mas eu não sei nem que orar, se eu ficar 2 minutos vai gastar minha oração toda, eu vou ficar mudo. Mas é igual andar de bicicleta, gente. Ninguém sai pedalando 10 quilômetros. Você não aprendeu a andar com rodinha? Depois tomou uns tombos, ficou com uma rodinha só, depois tirou a outra, foi. Tá certo que até hoje tu não pedalou 10 quilômetros, mas andar de bicicleta até hoje você sabe. É praticar. Tinha uma época que o grupo de jovens fazia visita no hospital universitário, e aí tem a capelinha lá, e tinha uma mãe desesperada, porque a filha dela estava muito doente, e ela disse para eles assim, olha, eu admiro a fé de vocês, porque eu hoje estou com a minha filha aqui entre a vida e a morte, mas eu não sei nem como pedir para Deus. E eu vejo vocês aí tudo novo, aí orando, e visitando, trazendo uma mensagem de conforto, de fé, de esperança aí para as pessoas, para os doentes. Eu estou aqui, eu não sei nem como falar com Deus. E a única forma de nós chegar a Deus é de todo o nosso coração. Não existe para Deus oração forte, fraca, bonita, feia. Existe oração. Oração é falar, é relacionar-se com Deus. Você não vai orar igual o pastor Guto. Cada um tem o seu temperamento, a sua forma de falar, de se relacionar. Isso é lindo. Isso chama multiforme graça de Deus. Tem gente que ora que parece gato. Tem gente que já gosta, né? Parece que Deus é pouquinho, tem um problema de audição. Às vezes tem umas igrejas aí que berram, os pentecostal berram, que a turma às vezes chama até a polícia. Cada um na sua.
mas o importante é orar a Deus. Amém? Que você possa sair daqui dessa noite para realmente aprender a orar ao Senhor antes de qualquer decisão e escolha da sua vida. Vou repetir. Devemos orar sempre a Deus antes de qualquer decisão e escolha na nossa vida. E para encerrar, para a gente ter um tempo de oração, eu vou deixar com você os 3 níveis da comunicação. Anote aí. Existem 3 níveis de comunicação com Deus. Primeira é a comunicação verbal. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Às vezes as pessoas até pedem oração para você, né? Olha, leva aí. Não, nós vamos orar. Não ora nada. A gente só fala. Deus, eu te amo. Mas é um eu te amo só da boca para fora. Quando você fala assim para uma pessoa, tá tudo bem? Não pode ser só por educação. Porque se ela falar que não, você tem que ser a resposta e solução para o problema dela. Porque senão é melhor você nem perguntar se ela está bem. Mas hoje está tão em praxe, tão só social e etiqueta. E aí, está tudo bem? Tudo na bênção, na paz? Pode crer. Neemias, quando soube que Jerusalém estava em ruínas, há mais de 100 anos, ele chorou, ele orou, ele jejuou e falou: Deus, eu não me conformo com essa situação. Eu estou a mais de 1.500 quilômetros de lá, mas o Senhor precisa fazer alguma coisa. Ou seja, Neemias foi a própria resposta da oração que ele fez para Deus. Então nós não podemos ficar só no nível do blá, 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 blá. Não pode ser só do verbo. Mas é um primeiro nível de comunicação. Segundo nível é o nível de ações. Se tem gente que só fala, tem gente que só faz. 1 Coríntios 13:3. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas hoje em dia, né? A igreja evangélica protestante no Brasil cresceu muito, mas há um ativismo muito grande. As pessoas se relacionam com a obra e com a igreja e não com Deus. E aí você vai ver, são casamentos arruinados, filhos nas drogas, uma problemática, mas por quê? Só tem ação. Faz, ativismo, como se Deus precisasse que a gente fizesse alguma coisa. Deixa eu te falar uma verdade bíblica: Deus não precisa que a gente faça nada. Olha o que Paulo diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu vim aqui 6:30, dobrar o meu joelho e ficar aqui orando por vocês até 7:30, no meu piloto automático, Deus vai falar: cara, eu vou até responder porque eles precisam e tu está orando aí, mas teu coração não está nisso. Parece um robô. Você entendeu? Então é o nível de comunicação apenas nas ações, nas atitudes. Tá, pastor, então o que precisa ser feito? Qual é a comunicação saudável que a gente deve ter com Deus? Tem a verbal, a ação e tem a disposição. Qual é a motivação do meu coração? Isaías 1:19. Essa tem que ser a nossa motivação.
Ó a pergunta de Deus para o povo dele. Se quiserdes, se quiser, porque também se não quiser, não vou forçar não. Livre-arbítrio. A gente escolhe. A gente escolhe. Disposição, intenção, motivação do coração. E me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem gente que não gosta de camarão, vai fazer o quê? Não, prefiro carne, pastor. Vai comer carne, ué. Então, a comunicação que move e agrada o coração de Deus é a comunicação da verdadeira disposição do nosso coração. Tem gente que pode ficar uma madrugada inteira no monte berrando e Deus nem ouvir. E tem gente que pode chegar aqui drogada, debaixo de efeito de droga, de bebida, e falar: Jesus me salva. E Jesus salvou o cara. Porque a intenção do coração dele foi verdadeira. Agora, qual é a minha motivação de passar a madrugada toda no monte berrando? Aparecer para os outros? Poder para se vangloriar, para dizer que é o espiritual, que é o profeta das nações. A gente vê cada loucura, né, gente? E antes de a gente ir para casa para meditar nessa mensagem, que não é de arrepiar, e não é de rodopiar, mas é para você pensar, para que a tua conduta de oração ela possa ser mudada. Um passo de cada vez. Deus não quer que você tome nada radical. Não, agora eu vou passar a madrugada toda então orando, pastor. Não. Dá um passinho de cada vez. Amém? Eu me relaciono com a pastora Ruth fazem quase 30 anos. A gente começou tomando uma Coca-Cola, comendo um x-salada. Daqui a pouco foi passear na praia. Daqui a pouco lá conheceu o empadão da minha sogra, da dona Cotinha. Daqui a pouco ela foi lá em casa comer um churrasco com meu pai. É assim que começa. Evangelho é relacionamento, gente. Não é regras, não são dogmas, não somos robôs. Amém? Tenha na tua vida de oração uma prioridade. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Não só as situações e circunstâncias, que é óbvio que a gente precisa. Deus sabe que precisa comer, Deus sabe que você precisa resolver os teus problemas, Deus sabe que tem boleto para pagar, Deus sabe tudo isso. Mas o teu estado de espírito vai estar inabalável. Como fala o salmista, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala por nada, mas permanece firme para sempre. Ai, será que o Brasil vai melhorar? Meu Deus, será que agora as coisas vão melhorar no mundo, pastor? Eu sei que o meu Deus vive e Ele reina para sempre. E a minha vida está nas mãos dEle. E eu vou dormir. A hora que eu boto a cabeça no travesseiro, só vou acordar no outro dia. Ou quando a minha labradora velhinha bate lá na minha porta para abrir a porta 3 horas da manhã para ela ir lá na rua fazer xixi. Só por Deus, né? Como é que eu acordo, rapaz? Olha que eu tenho sono pesado. Mas vai lá, vem ela, miserável. Aí eu olho pro lado, tá a pastora roncando. Eu digo, eu não vou acordar a minha Fiona, deixa ela dormindo aí. Ela vai o Guto lá acordar, abrir a porta, esperar pacientemente dar a voltinha dela lá na grama.
a pouco ela volta, fecha a porta. Meu Deus, pastor, mas nisso aí o senhor vai durar mais de 100 anos. Assim espero surfar até os 95. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. E você que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube, que você tenha a tua vida de oração como prioridade, porque muita coisa vai mudar para melhor na sua vida. Deus te abençoe.